Senhoras e senhores, convidamos o excelentíssimo senhor Dr. Davi Sombra Peixoto, membro efetivo do Pleno e juiz ouvidor do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, para presidir a mesa que ora será composta. E para falar sobre o tema a proteção de dados como direito fundamental, aspectos relevantes, impactos nas rotinas da Justiça Eleitoral, convidamos à mesa a excelentíssima senhora doutora Larissa Almeida Nascimento, juíza ouvidora do Tribunal Superior Eleitoral. Com a palavra, do Davi Sombra Peixoto. Obrigado mais uma vez, bom dia a todos. É um prazer enorme estar aqui. E a nossa palestrante, doutora Larissa Almeida de Nascimento, conversava ali com ela e fiquei impressionado com a sua trajetória no mundo jurídico. Ela é juíza do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, na função de juiz auxiliar também, junto à presidência do TSE e juiz ouvidora do TSE, pós-graduada em Direito Público pela Faculdade Marício de Nassau, pós-graduanda em Direito Digital e Proteção de Dados pelo Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, IDP, graduada em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco. E eu conversava com a doutora Larissa, e ela tem uma trajetória, certamente vai falar aqui para essa plateia, junto à própria Justiça Eleitoral também como servidor, não é isso, Larissa? Então dizer, nobre amiga, da nossa gratidão por Vossa Excelência estar aqui, dizer que estamos ávidos aí pelo seu conhecimento e pela sua palestra. Muito obrigado, seja bem-vinda ao Ceará. Bom dia a todas e a todos. Em primeiro lugar, agradeço aqui as gentis palavras do doutor Davi Sombra, né, com quem eu tenho mantido contato, né, já há algumas semanas, né, a respeito aqui da dinâmica do evento. E fiquei muito feliz com o convite, né, a doutora Eliane vem falando comigo já há alguns meses, acho que até mesmo antes da posse do ministro Fachin na presidência, o evento já vinha sendo pensado, e fiquei muito feliz quando foi confirmado, né, porque acho que é uma oportunidade de retomada dessa vida presencial, né, dessa dinâmica presencial, e para o debate de um tema que é tão importante, né, e que tem impactos assim, muito especiais na realidade da justiça eleitoral, né. Saúdo a todos os presentes aqui ao evento, saúdo aqueles que nos acompanham pela plataforma YouTube, porque me parece que o evento, né, está sendo passado em tempo real, publicidade em tempo real na plataforma YouTube. E como o doutor Davi havia adiantado, eu sou juiz auxiliar da presidência do Tribunal Superior Eleitoral. Na verdade, já estou à disposição do TSE desde maio de 2020, né, trabalho com o ministro Luiz Edson Fachin, por oportunidade de ele assumir a vice-presidência do tribunal, eu passei a integrar o gabinete, e agora, em fevereiro de 2022, o ministro assumiu a presidência, né, do TSE, e eu fui designada também para a função de ouvidora, sucedendo a doutora Simone Trento, né, uma colega muito querida, com quem eu trabalhei de forma muito próxima no período de transição entre a gestão do ministro Luiz Roberto Barroso e do ministro Luiz Edson Fachin. E o ministro Fachin, ele tem uma gestão à frente muito curta, né? Nós teremos apenas 6 meses de gestão, de presidência, mas o ministro Fachin é uma pessoa de um perfil muito proativo, então, ainda que ele mesmo denomine a gestão dele como uma gestão ponte, né, entre a gestão do ministro Barroso e a gestão do ministro Alexandre, ele é muito ávido por tentar fazer o que tiver ao alcance, né, dele, da equipe dele. E nesse sentido, a LGPD também está contemplada nessa avidez aí por tentar fazer, né, o que pode ser feito, o que dá para ser feito nesse período, ou aquilo que não dá para ser finalizado, para que haja pelo menos algumas sementes aí lançadas em relação ao tema, já que é um tema
de fato, assim, desafiador, né? Pelo menos falando aqui do ponto de vista da administração pública, acho que quanto à iniciativa privada também não tem sido uma missão fácil, porque realmente a LGPD ela traz uma nova roupagem, né? Assim, uma nova proposta, de fato, no que diz respeito à disciplina proteção de dados, e ela tem impacto, né? Tanto na iniciativa privada quanto na administração pública. Então, o desafio é para todos, o desafio é grande, e acho que é muito válido a gente parar aqui para não só escutar o que está sendo falado, né, por quem foi convidado para trocar algumas ideias aqui com vocês, mas também para que haja uma reflexão, para que haja ponderações, né, do que pode ser feito dentro da realidade do trabalho de cada um, enfim. Então é isso, a parte que me coube aqui nesse seminário foi falar um pouco sobre a proteção de dados como direito fundamental, né? Aspectos relevantes e impactos nas rotinas da justiça eleitoral. Eu disponibilizei aqui alguns slides, é um material muito simples, é mais para que eu consiga me lembrar aqui de alguns pontos a serem falados, mas de qualquer forma vou pedindo aqui para que sejam passados. Eu vou para o segundo slide. Então, hoje no Brasil nós temos um panorama no que diz respeito à proteção de dados, né, assim, bem delimitado. Desde 2018 nós temos uma Lei Geral de Proteção de Dados publicada, né, e sancionada, a Lei 3.709, e a vigência dessa lei se deu a partir de setembro de 2020, né? Houve aí uma vacácio de 2 anos praticamente, acredito eu que justamente diante dessa magnitude que tem a LGPD, né, do impacto de fato que ela traz para as atividades, para as rotinas de trabalho, para os fluxos de trabalho de toda e qualquer organização ou entidade, né, que atue como agente de tratamento, né, que execute funções que de alguma forma se abarquem na noção do tratamento de dados. Então nós tivemos 2 anos aí de espera pela vigência efetiva da lei, à exceção das sanções administrativas que apenas passaram a ter vigência a partir do ano de 2021, né? Então, para elas, o período de espera foi ainda mais alargado. Mas mesmo antes da vigência da LGPD, a gente já teve o assunto muito debatido e muito aprofundado propriamente, quando do julgamento de medidas cautelares que foram pleiteadas quando do aforamento de ações diretas de inconstitucionalidade, a 6387, 6388, 6389, 6390, 6393, que foram apreciadas, né? A medida cautelar, na verdade, ela foi apreciada em maio de 2020, ou seja, meses antes ainda da vigência efetiva da LGPD, e naquela oportunidade o STF ele já reconheceu, né, um direito à proteção de dados com status de direito fundamental. Então esse julgado ele foi de extrema importância, né, ali mesmo com a lei ainda não vigente, diversos dispositivos nela contemplados, né, diversos princípios nela contemplados, fundamentos da proteção de dados nela contemplados, já foram abarcados, né, pelos posicionamentos esposados por ministros do STF, e dali, inclusive, já nasceu essa noção da proteção de dados num status de direito constitucional, de direito fundamental, perdão. E, por fim, nós temos agora, já no ano de 2022, a promulgação da emenda constitucional número 115, né, que acresce mais um inciso ao artigo 5º da Constituição da República Federativa do Brasil, prevendo que é assegurado, nos termos da lei, o direito à proteção de dados pessoais, inclusive nos meios digitais. Então, nós vemos aí que nos últimos 5 anos, né, houve uma intensidade indiscutível no que diz respeito ao tema, né, a disciplina proteção de dados, e hoje o panorama que nós temos no âmbito constitucional, legal e jurisprudencial é essencialmente esse. Agora, acho que, não sei aqui qual é o grau de proximidade, né, de vocês com a matéria, né, com a temática, e acho que falar de proteção de dados ainda, de dados pessoais, né, ainda que de alguma forma suscite nas pessoas uma noção mínima, né, do que está sendo tratado, acho que é importante a gente contextualizar
né, o tema, até porque dentro da realidade brasileira, digamos que a preocupação, o ato realmente de se debruçar sobre o tema, ele é mais recente, né? Mas na verdade é um fenômeno, digamos assim, que decorre de inúmeros fatores. E aí a gente está falando de questões de informatização, questões de circulação em máxima velocidade de informações, mudanças até mesmo na dinâmica das relações interpessoais, né? E acho que é muito fácil a gente compreender que, pelo menos nos últimos 50 anos, nós tivemos mudanças assim muito significativas e muito perceptíveis, né? Quanto a todos esses contextos aí, essas nuances, né? Então, acho difícil a gente conseguir pensar numa noção de proteção de dados sem a gente ter em mente, pelo menos, uma etapa em que se passou a identificar a existência de grandes bancos de dados informatizados, né? Enquanto a coisa estava funcionando ali no papel, enquanto as pessoas demoravam dias, às vezes semanas, meses para ter acesso a uma informação, acho que essa ideia de proteger os dados pessoais ainda era algo assim, né, um pouco distanciado da realidade das pessoas. Mas a partir do momento em que os indivíduos passam a ter consciência de que os dados pessoais deles são objeto de armazenamento, né, de compartilhamento, de análise, dentro de um fluxo informatizado, inclusive com cruzamento de dados, né, que podem levar a conclusões impressionantes até a respeito dos perfis das pessoas, e a gente fala aqui perfil num sentido muito amplo, né, gosto musical, inclinação política, opções de lazer, arranjos familiares, né? Muita coisa pode ser deduzida a partir da análise de dados pessoais. Então, é a partir da existência desses grandes dados que começa a surgir uma preocupação para se perguntar, mas peraí, né? Como é que isso é feito? Existe algum limite para isso? Eu sei que dados meus estão em poder de tal ou qual pessoa, de que forma esses dados são tratados? E se os dados estiverem errados? E se os dados estiverem desatualizados, né? Então, é esse tipo de questionamento que surge a respeito desse fenômeno, que é relativamente recente, né? A gente está falando de coisa de 50, 60 anos, em que a gente começa a ver essa estruturação de grandes bancos de dados informatizados. E já no começo da década de 80, mais precisamente no ano de 1983, o Tribunal Constitucional Alemão, ele profere uma decisão que até muito se diz que ela é extremamente à frente do seu tempo, né? Já muito preocupada justamente com esse poder, né? De que dispõem os órgãos, as instituições mantenedores desses grandes bancos de dados. Então, uma situação aqui concreta envolvendo uma lei de censo, né? De um censo que seria realizado e que durante esse censo haveria o compartilhamento de inúmeros dados de cidadãos alemães, causou um incômodo, né? Causou aí um questionamento a respeito da pertinência da realização desse tipo de iniciativa, digamos assim, né? Sem que as pessoas cujos dados estavam ali envolvidos soubessem propriamente o que seria feito daquilo, né? Então, nessa decisão, que data do ano de 1983, como eu já falei, o Tribunal Constitucional Alemão ele já cunhou a tão famosa expressão, né, no âmbito da disciplina de proteção de dados, da autodeterminação informativa, que nada mais é, assim, aqui numa fala assim, muito simplória, né, o poder que deve ser reconhecido ao titular de dados de saber o que está sendo feito com os dados dele, né? Você deve saber quem detém os seus dados, você deve saber de que forma esses dados são armazenados, você deve saber se o dado está correto, se o dado está atualizado, você deve ter a possibilidade de pedir a correção daquele dado. Você pode até mesmo dizer, eu não quero mais dar o consentimento para que você mantenha esse dado, né? Então, a autodeterminação informativa, já idealizada na Alemanha desde 1983, ela nada mais do que traduz essa noção de você ter efetivo poder, né, sobre a gestão dos seus dados pessoais. E aí, ainda na Europa, desde o ano de 1995, né, nós já tínhamos uma diretiva, né, que funcionava como um regulamento de proteção de dados, né,
e que esteve aí vigente por muitos anos, até o advento do Regulamento Geral sobre Proteção de Dados de 2016, né? Que muito influenciou e influencia a proteção de dados na realidade brasileira. Na verdade, esse modelo europeu de proteção de dados, ele acabou sendo replicado, né, em inúmeros países. O modelo americano ele tem a sua relevância, mas realmente o modelo europeu ele teve uma influência, né, significativa em âmbito mundial, e no Brasil não foi diferente, né? E aqui no Brasil, como o desembargador Davi bem falou, de fato, desde a promulgação da Constituição da República Federativa do Brasil em 88, tínhamos e temos a previsão do habeas data, e a respeito desse contexto, né, desse panorama, muito se questionava, né, já do atrelamento aí de um direito à proteção de dados, porque não existiria um instrumento processual na Constituição que não tivesse um substrato, né, material pertinente, né? E no caso seria justamente essas nuances relacionadas à proteção de dados, atreladas aí ao manejo do habeas data. Mas a gente pode falar realmente do início de alguns debates assim, mais eficientes, né, e mais práticos no que diz respeito à edição de um LGPD no Brasil por volta dos anos de 2009, 2010. O projeto de lei ele tramitou durante muito tempo, né, ouvidas e vindas, ainda assim houve vetos significativos, né, quando da apreciação do projeto de lei pelo Poder Executivo, no que diz respeito especificamente à estrutura da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, mas finalmente no ano de 2018 nós tivemos a sanção, né, da Lei Geral de Proteção de Dados com a vigência prevista para 2020, à exceção das sanções administrativas, né? E esse é um histórico, um brevíssimo histórico, né, a respeito dessa evolução da disciplina proteção de dados no âmbito internacional e aqui também no âmbito interno. Então, assim, busquei aqui trazer uma contextualização mínima, né, do porquê do surgimento dessa preocupação com a proteção de dados, né, o que aconteceu fora e dentro do Brasil para que a gente chegasse a esse estádio em que nós estamos hoje, né, retratado no slide número 1, que já mostra ali que no plano legal, constitucional, legal e jurisprudencial, nós temos já uma situação assim, digamos, confortável, né, pelo menos no que está previsto em tese, né, e acho que vale a pena aqui trazer fazer menção, na verdade, a alguns dispositivos da LGPD que também são muito importantes para entender essa disciplina, né? A disciplina da LGPD, que na verdade, não sei se eu já falei isso aqui, eu falei numa entrevista lá fora, mas aqui eu não sei se eu falei, há doutrinadores até que afirmam que a LGPD, na verdade, ela inaugurou um novo microsistema de normas, né? Por quê? Porque, óbvio que antes do advento da LGPD, nós já detínhamos algumas previsões legais que tratavam da proteção de dados pessoais. A exemplo até do que acontece até na própria Lei de Acesso à Informação, de 2011, ao Código de Defesa do Consumidor, a Lei do Cadastro. Então, já existiam alguns sinalizadores ali, né, da necessidade de um cuidado e de um resguardo em relação à proteção de dados pessoais. Mas é realmente com o advento da LGPD que a gente pode entender a existência até mesmo de um microsistema, né? A LGPD, ela é muito detalhada, né? Ela traz normas que vão desde a definição da incidência da LGPD, até mesmo, passando por um glossário, passando por as hipóteses legais em que é cabível o tratamento de dados pessoais, a instituição de uma Autoridade Nacional de Proteção de Dados, as sanções que podem ser aplicadas por essa autoridade. Então, realmente, ela é uma lei, assim, grande, complexa e completa, né? Nós podemos falar dessa forma. Mas é claro que alguns dispositivos dela merecem destaque, né? A exemplo, por exemplo, é ótimo. A exemplo do que está previsto no artigo 2º, né? Que traz os fundamentos da disciplina da proteção de dados pessoais. E aqui eu trago aqui um destaque para o que está previsto no inciso 2º, que fala justamente da autodeterminação informativa. Aquele conceito, né, que já existe desde a decisão de 1983 do Tribunal Constitucional Alemão,
e que é realmente um pilar para essa noção da proteção de dados, né? Como eu já falei aqui, é o poder que deve ser reconhecido ao titular de dados, de saber o que está sendo feito, né? Que dados são tratados, de que forma, com que finalidade, para qual finalidade, de que maneira, enfim, né? Esse conhecimento assim amplo e pleno a respeito da forma como os dados do titular são tratados. O artigo 6º, ele também é de extrema importância. Por quê? Porque ele relaciona os princípios que devem nortear as atividades de tratamento de dados pessoais, né? E acredito eu que quem trabalha aqui com dado pessoal, com LGPD, né, com essa necessidade de reformulação de rotinas de trabalho, de práticas, busca muitas respostas aos questionamentos que surgem todos os dias no que está aqui nesse artigo 6º, né? O artigo 6º, principalmente no que diz respeito aos incisos 1, 2 e 3 dele, ele espelha um verdadeiro tripé, né? Em que se fundamenta a proteção de dados, que são os princípios da finalidade, né? E aqui a lei prevê que a finalidade ela é a realização do tratamento, ela dialoga com a noção de realização do tratamento para propósitos legítimos, específicos, explícitos e informados ao titular, sem possibilidade de tratamento posterior de forma incompatível com essas finalidades. O inciso 2, ele traduz a ideia de adequação, né, que diz respeito à compatibilidade do tratamento com as finalidades informadas ao titular, de acordo com o contexto do tratamento. E o 3, que fala da necessidade, né, limitação do tratamento ao mínimo necessário para a realização de suas finalidades, com abrangência dos dados pertinentes, proporcionais e não excessivos em relação às finalidades do tratamento de dados. Então, entender a dinâmica da proteção de dados parte muito aqui dessas três noções estampadas nos incisos 1, 2 e 3 do artigo 6º. Eu recomendo fortemente a leitura desses dois artigos, o 2º e o 6º, porque realmente eles são de uma riqueza assim, indiscutível no que diz respeito a entender minimamente a disciplina proteção de dados. E no que diz respeito à proteção de dados no âmbito da administração pública e, por consequência, no âmbito da justiça eleitoral, né, já que a justiça eleitoral ela está contemplada aí na administração direta, né, do âmbito federal, a gente também não refoge aqui da conclusão de que a administração pública está, sim, submetida aos ditames da LGPD. E isso é muito claro no artigo 1º da lei, parágrafo único, que diz que as normas gerais contidas nesta lei são de interesse nacional e devem ser observadas pela União, o Estado, o Distrito Federal e municípios. Então, não há a menor dúvida de que a administração pública e, por consequência, a justiça eleitoral estão submetidas ao que está previsto, né, e determinado pela LGPD. E aí eu trago aqui o artigo 5º, eu já passei para o outro slide, esqueci de avisar. Eu trago aqui o que está previsto no artigo 5º, porque, como eu falei, a LGPD ela traz até mesmo um glossário, né, das palavras, das expressões que são reiteradamente utilizadas no bojo da norma. E no inciso 10 ela define o que é tratamento de dados pessoais. E aí dá para extrair, né, desse artigo 5º, inciso 10, que a noção de tratamento é extremamente ampla, né? Tanto que o artigo diz: o tratamento de dados pessoais é toda operação realizada com dados pessoais, como os que se referem à coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação ou controle de informação, modificação, comunicação, transferência, difusão ou extração. Então, acho que dá para perceber que o universo da noção de tratamento de dados pessoais é gigantesco, né? E, nesse sentido, a gente também aqui não tem como escapar à conclusão de que a Justiça Eleitoral realiza tratamento de dados pessoais o tempo todo, né? Como já foi bem relembrado aqui pelo Dr. Davi, a Justiça Eleitoral mantém o Cadastro Nacional de Eleitores, né? E quando a pessoa quer se alistar na condição de eleitora, ela tem que disponibilizar à Justiça Eleitoral uma série de documentos, uma série de informações que envolvem ali dados pessoais, né? Um documento em papel ou um documento em meio digital
ele espelha o quê? Dados pessoais, né? O nome da pessoa, data de nascimento, a filiação, enfim. Então, fica muito claro, né, que a Justiça Eleitoral se submete à LGPD e que a Justiça Eleitoral realiza praticamente em todas as suas atividades tratamento de proteção de dados pessoais. E existem na lei as hipóteses em que o tratamento de dados pessoais é autorizada a realização desse tratamento, porque, na verdade, não se pode pensar, né, a atividade de tratamento de dados pessoais sem uma baliza, sem uma definição do que pode e do que não pode ser feito, ou do que deve ser feito pelo titular do dado pessoal para que se viabilize aquele tratamento. Por exemplo, existem hipóteses de tratamento que são viabilizadas, por quê? Porque o titular deu o seu consentimento, né? Em outras situações, é a própria lei que determina que a pessoa tem que entregar aquelas informações. Por exemplo, quando alguém quer oferecer um requerimento de registro de candidatura. A pessoa vai ter que entregar os documentos à Justiça Eleitoral para ver se ele pode ou não ser candidato, porque a lei das eleições determina que ele tem que entregar aqueles dados, né? Mas, enfim, a lei diz, né, em que situações o tratamento pode ocorrer. E, especificamente no que diz respeito à administração pública, o artigo 23, ele fala explicitamente que o tratamento de dados pessoais pelas pessoas jurídicas de direito público referidas no parágrafo único do artigo 1º da Lei 12.527 de 2011, que é a Lei de Acesso a Informações, deverá ser realizado para o atendimento da sua finalidade pública, na percepção do interesse público, com o objetivo de executar as competências legais ou cumprir as atribuições legais do serviço público. Ou seja, existe aí previsões que amarram esse tratamento de dados, né? O tratamento de dados, na realidade, da administração pública, ele não pode se dar nem de forma dissociada do que prevê a LGPD para todo mundo, e ele ainda contempla, né, essa regulamentação ainda mais específica, né, e direcionada à atuação da administração pública no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais. E aí, já aqui para finalizar, porque eu acho que tem muita gente para falar ainda, e vocês com certeza serão brindados aí com um conteúdo muito rico, porque o pessoal que foi selecionado, né, para falar aqui nesse seminário sabe muito da LGPD, acompanha todos os dias, né, o que está sendo pensado, debatido, enfim, materializado a título de proteção de dados na realidade da Justiça Eleitoral. Então, realmente, eu já vou aqui me encaminhar para o fechamento. Eu trago aqui realmente alguns impactos reais, né, e efetivos da LGPD nas rotinas da Justiça Eleitoral. E aqui a noção de rotinas é bem ampla. Por quê? Porque, por exemplo, nós tivemos ano passado a edição de uma resolução extremamente importante, que é a resolução que trata do Cadastro Nacional de Eleitores, né? Essa resolução, ela contava com mais de 20 anos, então ela estava, digamos assim, um pouco dissociada, né, de todas as novidades e, enfim, e alterações experimentadas pela sociedade, pela tecnologia, né, nos últimos 20 anos, e que, enfim, não preciso nem dizer aqui que foram extremamente intensas. Então, a resolução do cadastro, ela foi revisitada, né, ela foi repensada, o que gerou a edição de uma nova resolução, a 23659, de outubro de 2021. E aqui eu lembro, né, a Justiça Eleitoral, enquanto uma grande gestora dos dados pessoais da sociedade como um todo, né, porque as pessoas, inclusive, elas, salvo os casos previstos na Constituição, elas têm o dever de se alistar enquanto eleitores, né, e aí a Justiça Eleitoral recebe esses dados e ela é curadora desses dados, ela é gestora desses dados, né, e ela tem que observar a LGPD nessas atividades. Em relação a, por exemplo, filiação partidária, a Justiça Eleitoral ela também é gestora de dados de filiados. Existe um sistema específico da Justiça Eleitoral, que é o Sistema de Gestão de Informação Partidária, o SGIP, por meio do qual os partidos encaminham à Justiça Eleitoral as listas de filiados, né, o que é uma obrigação legal. Então, é óbvio que os dados desses filiados estão ao dispor da Justiça Eleitoral. E, claro, que no tratamento desses dados ela deve se pautar pela LGPD, né?
Nós também pensamos aqui a Justiça Eleitoral como gestora de dados de candidatos, né? O registro de candidatura, os requerimentos de registro de candidatura, eles são apresentados à Justiça Eleitoral pelos partidos, coligações, federações, por meio de um sistema que tem um módulo interno e um sistema que tem um módulo externo, que é o sistema CAND, né? O módulo interno recebe o nome de CAND e o módulo externo o nome de CANDEX. E os partidos, coligações e federações apresentam esses dados dos candidatos à Justiça Eleitoral para que haja análise, né, sobre a viabilidade daquele registro de candidatura, mas aqueles dados eles são ali armazenados pela Justiça Eleitoral, né? E eventualmente até mesmo publicizados, porque existe uma plataforma mantida pela Justiça Eleitoral, conhecida como Divulga CAND Contas, né, em que se dá acesso à população, ao eleitorado, dos dados pessoais dos candidatos. Por quê? Porque muita coisa que está ali no registro de candidatura é essencial que seja conhecida pelo eleitorado para que ele possa, inclusive, formar o seu convencimento na qualidade de eleitor, né? Algumas pessoas podem escolher votar em alguém simplesmente por saber que a pessoa é, por exemplo, professor ou médico, né? Ou escolher alguém que se declare da raça negra, por exemplo, né? E tudo isso está ali disponibilizado nessa plataforma mantida pela Justiça Eleitoral. A Justiça Eleitoral, ela ainda é gestora de dados pessoais no que diz respeito a eleições passadas também, por conta da existência de um repositório de dados eleitorais que recentemente foi transformado, digamos assim, no portal de dados abertos, né, em atendimento, na verdade, a preceitos estabelecidos pela Lei de Acesso à Informação. E aqui também, mais uma vez, há tratamento de dados, gestão de dados pessoais. E isso eu estou falando só do público externo, mas se a gente pensar no público interno, né, os servidores têm os seus dados pessoais geridos pela Justiça Eleitoral, pelos tribunais regionais eleitorais. Os dependentes dos servidores podem ter dados geridos pela Justiça Eleitoral. Então, realmente, é um universo muito amplo, né? Por isso que eu digo, até mesmo nas reuniões que ocorrem lá no TSE, na presença do ministro Fachin e tudo, o quanto é desafiador realmente pensar na implementação da LGPD diante de uma realidade de gestão, tratamento de dados que é, de fato, gigantesca, né? Então, em razão disso, é claro que o TSE não está alheio a essa necessidade, a essa realidade, e diversas iniciativas vêm sendo implementadas e iniciadas, né? Formação de grupos de trabalho, mapeamento de rotinas e de fluxos que envolvam o tratamento de dados, de que forma aquilo ali acontece, e de eventuais riscos que estejam envolvidos ali, né? Tudo isso para que a gente consiga ir cercando, né, os sistemas, as práticas, as rotinas de trabalho, entendendo como é que a coisa funciona para conseguir pensar nos ajustes, né? Porque acho que não dá para pensar em ajustar aquilo que a gente não sabe o que é feito, né? Então, existe uma necessidade de entender o negócio, né, para que a gente dali para frente consiga debater sobre o que deve ou não deve ser ajustado, sobre o que precisa ou não ser suprimido, ter uma publicização inibida, né? Mas tudo isso com muito cuidado. Por quê? Porque, infelizmente, eu acho que existe uma certa tendência de associar a proteção de dados, as iniciativas relacionadas à proteção de dados, com a possibilidade de retrocesso no que diz respeito à transparência, né? E ao acesso à informação da coisa pública. Eu, particularmente, não vejo esse embate aí entre normas, né? Que algumas pessoas às vezes suscitam, mas é fato que realmente a gente tem que ter um cuidado, a gente tem que ter aí uma ponderação, sabe, e até uma verticalização aí nas discussões, nos debates, para que não haja de fato nenhum risco, né, de medidas voltadas à proteção de dados ensejarem aí qualquer dúvida no que diz respeito à transparência, né, da atuação do TSE. E aí, no mais, eu gostaria de falar que resoluções editadas no ano passado, como eu já mencionei aqui, a do Cadastro Nacional de Eleitores, né, essa atualização da regulamentação do cadastro, ela já contempla diversos dispositivos que se reportam à LGPD, resoluções editadas voltadas para a eleição de 2022, como eleição de registro de candidatura, propaganda eleitoral, também já contemplam dispositivos que se reportam à LGPD.
e estatuem a necessidade de observância da LGPD, tanto pela Justiça Eleitoral quanto por agentes de tratamento que estão fora da Justiça Eleitoral, né? E nos anos de 2020 e 2021, nós tivemos até pronunciamentos do próprio plenário do TSE tratando de pedidos individuais de candidatos não eleitos, né, que continuam com seus dados pessoais divulgados, né, publicizados na plataforma Divulga Candi, e que pediram a retirada desses dados pessoais com base na LGPD. Eu vou citar aqui dois precedentes que realmente são bem recentes, né? Um da relatoria do ministro Og Fernandes, que eu acho, se eu não me engano, ele foi julgado em agosto de 2020, e em que houve o pedido, né, de retirada dos dados pessoais, e até ali naquela oportunidade, acho até que houve uma evolução da jurisprudência do tribunal para realmente entender que o candidato não eleito, ele poderia manejar esse pedido, né, de retirada desses dados, e naquela oportunidade houve o acolhimento do pedido do candidato não eleito. E em novembro de 2021, agora bem recente, também houve o julgamento de um processo administrativo de relatoria do ministro Luiz Edson Fachin, nos mesmos moldes, né, uma pessoa dizendo que não queria mais os dados dela disponibilizados na plataforma Divulga Candi, pedindo a retirada. E o colegiado, naquela oportunidade, também acolheu esse pedido, acolheu o pedido de retirada, mas determinou a adoção de algumas providências para que se pense o problema no âmbito macro, né? Porque é óbvio que eu acho que tende a haver uma repetição desses pedidos, né, individualizados, mas raciocinar que isso vai se repetir leva à necessidade de pensar que a dinâmica do tratamento de dados, pelo menos aqui nesse caso, tratava do registro de candidatura e a providência foi no sentido de fazer um mapeamento no âmbito do processo eleitoral de registro de candidatura, que isso deve ser repensado, né? Hoje nós temos uma plataforma que realmente tem um acesso bem ampliado a dados de candidatos eleitos e não eleitos, né? E o próprio colegiado entendeu que é o momento de se repensar a forma de publicizar, né? Em que medida isso deve estar publicizado? Outra coisa, por quanto tempo isso deve estar publicizado? Porque um dado que pode ter relevância de estar amplamente publicizado durante o período crítico eleitoral, pode ser que ultrapassado o período eleitoral aquilo não seja mais necessário, né? Era necessário aquele tempo, porque poderia influir até mesmo na formação do convencimento do eleitor. Mas, ultrapassado, né, os pleitos, primeiro, segundo turno, diplomação, para que manter o dado A, B ou C ou D ali aberto, né? Talvez não faça sentido. Então, em atendimento a essa determinação do colegiado, o grupo de trabalho GT Candi, que é um grupo formalmente constituído pelo TSE, pela presidência do TSE, por meio de uma portaria, ele foi encarregado de fazer esse apurado, digamos assim, do que deve eventualmente ser ajustado, ser modificado, ser inibido. E essas conclusões alcançadas pelo GT Candi foram levadas ao ministro relator do feito, que é o ministro Edson Fachin, que deliberou pela realização de uma audiência pública prevista agora para o mês de junho de 2022. E a ideia de realizar essa audiência pública é justamente viabilizar um espaço de debate assim, honesto e verticalizado, né, e ampliado para que aportem, né, ao TSE contribuições de quem trabalha nessa área, que eu estou falando nessa área como um todo, né, porque nós convidaremos a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, o CNJ, o Conselho Federal da OAB, entidades que trabalham com a proteção de dados propriamente, fóruns que dialogam mais propriamente com a preservação do direito à transparência, né? Então, assim, a ideia é que se abra um ambiente em que todos aqueles interessados na matéria, né, e de alguma forma ali atuantes, né, no desenrolar aí das novidades que aparecem o tempo todo, possam levar ao TSE as suas contribuições para que o TSE consiga chegar a conclusões de uma forma assim,
digamos, com uma autodeterminação informativa, né, assim, realmente munido de dados, de posicionamentos e de informações que possam fazer a diferença, né, na hora de o colegiado entender se é o caso de manter do jeito que está, ou se é o caso de suprimir alguma coisa, e por que suprimir, e de que forma suprimir, em que período suprimir, né? Eu acho que, como eu tenho falado aqui desde o começo, as decisões no que diz respeito às transformações que são requeridas pela Lei Geral de Proteção de Dados na realidade da Justiça Eleitoral, elas são muito grandes. E para que os senhores entendam, né, essa audiência pública está sendo pensada apenas para que se inicie um debate sobre o registro de candidatura, e imagine que o registro de candidatura é apenas uma faceta do processo eleitoral, né? Tem a prestação de contas, tem a propaganda, enfim, tudo isso envolve tratamento de dados pessoais. Então, é uma trajetória, assim, desafiadora, realmente, né, mas que eu acho que está aí, esse desafio está no radar, né, da autogestão do TSE. As pessoas estão conscientes aí da relevância do tema e da necessidade de debater e da necessidade de trazer a sociedade civil para esse debate, né, até para que realmente esteja plenamente legitimada a decisão que o colegiado do TSE alcance. Então a ideia é essa, realmente os impactos nas nossas rotinas, e eu falo aqui rotina, porque até mesmo as regulamentações do TSE, elas vêm sendo, né, objeto de alcance da LGPD, então realmente são impactos grandes, rotineiros, reiterados. Acho que o que a gente vive é realmente um repensar de toda uma rotina, né, de trabalho, de toda uma utilização de sistemas que às vezes estão aí rodando há anos e anos e anos, e que agora, não, vamos parar, vamos rever isso aqui, funcionava, mas agora nós temos uma virada de chave, a coisa não funciona mais como funcionava até 2018, né? E às vezes mudar aquilo que vem, entre aspas, funcionando bem nem sempre é fácil, mas o TSE sabe, né, tem plena consciência de que precisa sim repensar muita coisa, implementar muita coisa, construir muita coisa, e o diálogo realmente está aberto, não só para com a sociedade, mas também para com outros órgãos, para com os regionais, né, para com a justiça estadual. Tudo acaba meio que interligado, então o esforço aí tem que ser conjunto, a luta é grande, mas o sucesso há de chegar. É isso, eram as considerações que eu tinha para trazer para vocês. No slide final tem o meu contato lá do TSE, o meu e-mail, me coloco à disposição. A ouvidoria vai ser aqui muito bem representada pela doutora pela doutora Eliane Bavaresco, que é a assessora-chefe. A doutora Simone foi ouvidora, então também tem aí uma grande relevância em tudo que vem acontecendo na realidade do TSE. E é isso, me coloco à disposição, coloco a ouvidoria à disposição e desejo um ótimo evento a todas e todos. Muito obrigado, doutora Larissa Almeida, pela brilhante palestra. Eu queria registrar também aqui a presença do desembargador Sérgio Parente, que é presidente do Comitê de Proteção de Dados do Tribunal de Justiça aqui do Estado do Ceará. Mais uma vez agradecer, doutora Larissa. Nós temos algumas perguntas que foram enviadas, na verdade várias, mas peço autorização de Vossa Excelência para que encaminhemos essas perguntas por e-mail, para que possamos dar continuidade, mas desde já agradecer a brilhante palestra que Vossa Excelência proferiu, deixando aí bem claro que não é só o cumprimento da lei que se está em debate, mas também uma questão cultural. Eu conversava com o amigo Edmar, aqui do Espírito Santo, que na Europa, quando você chega num hotel, você já vai fazer o seu cadastro, naquele cadastro, naquela ficha, já tem a opção de você decidir quais os dados você quer que sejam preservados e quais aqueles dados que podem ser, digamos assim, armazenados e talvez até publicitados para fim de controle estatal ou até para fins públicos. A gente vê também isso muito nas instituições financeiras, que são um grande alvo também de hackers, e também hospitais. Para quem não lembra, aquela avalanche, alguns juízes estaduais estão aqui, aquela avalanche de ações envolvendo o DPVAT, elas surgiram a partir do vazamento de dados de redes hospitalares que faziam ali o ingresso dos pacientes que estavam ali acometidos de algum acidente, e aí transvertiu isso, direcionava isso para a justiça. Então,
O desafio da justiça eleitoral é grande, como muito bem falou a doutora Larissa, que nós temos o maior banco de dados, certo? Indubitavelmente, aí no país. E em ano de eleição seremos alvo aí, certo? Com certeza, de ataques, mas com certeza a justiça eleitoral vai estar preparada para se defender e bem preservar os dados. Doutora Larissa, muito obrigado.